Nesta manhã de quinta-feira, dia 10 de abril, vivenciando a quinta semana da Quaresma, a liturgia nos traz o Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 51 a 59. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretende ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer tens 50 anos e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, aproximando da Semana Santa, já vivenciando esta quinta-feira da Semana das Dores, a gente continua escutando o Evangelho de São João, essa discussão de Jesus com os judeus. Jesus tentando explicar e revelar a sua identidade, e os judeus com essa dureza de coração para entender que Jesus é o enviado do Pai. Claro que não era fácil naquele tempo, também não é fácil no dia de hoje Jesus se revelar como Filho de Deus. Eles diziam acreditar em Abraão, como dizíamos ontem, o nosso pai na fé. E Jesus tentando dizer que, como Filho de Deus, ele já existia antes de Abraão. E Jesus não estava aqui falando do tempo dos homens, mas estava falando do tempo de Deus. E claro, os judeus estavam ali no tempo dos homens. Nem 50 anos tem, e agora vem nos dizer que viu Abraão? Então Jesus vai revelando quem ele é, mas fica cada vez mais difícil para os judeus acreditarem em Jesus, acreditar que é ele o Messias, que é ele o Filho do homem, que é ele o enviado do Pai. No fim das contas, quando Jesus diz que
Antes que Abraão existisse, disse Jesus, eu sou. Esse eu sou, sempre na Bíblia, revela que ele é Deus. Então, eles pegaram pedras para apedrejar Jesus, porque, segundo eles, Jesus estava blasfemando, estava falando ser filho de Deus ou igual a Deus. Que nós precisamos, queridos ouvintes, vivenciando esta Semana das Dores, para iniciar esta Semana Santa, que nós chamamos Semana Santa, semana de acompanhar Jesus, acompanhar os passos de Jesus nesta, podemos dizer assim, trajetória dramática da paixão, morte e ressurreição de Jesus. De onde estivermos, quem vai viajar, quem vai para outros lugares, a Semana Santa é para ser acompanhada de perto, acompanhar os passos de Jesus e, quem sabe, aproveitar para fazer esse retiro pessoal. Retiro pessoal no sentido de acompanhar todos os dias as leituras, o Evangelho, acompanhar essa trajetória de Jesus e, quem sabe, pensar na nossa trajetória, pensar na nossa vida, pensar naquilo que ainda precisamos mudar. Ou quem sabe quando ficamos, como diz o ditado, de mimimi, quando somos contrariados, quando os outros não aceitam aquilo que estamos pregando ou aquilo que estamos anunciando. Aprender com Jesus. Ainda que os judeus não entendessem quem é Jesus, Jesus é o Filho de Deus. Ainda que os judeus não aceitassem que Jesus era o enviado do Pai, ele é o enviado do Pai. Então, o que nós precisamos é aprender com Jesus. Aprender com Jesus. Nem todos conseguiram entender e acolher os ensinamentos de Jesus. Mas ele diz: quem guardar a minha palavra jamais verá a morte. Quando Jesus, falando com os discípulos, muitos discípulos, e diz: agora vocês também, se quiserem, podem ir embora. E alguns disseram: Senhor, aonde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Por isso, a palavra de Jesus, quem guardar a palavra de Jesus, jamais verá a morte. A morte agora, queridos ouvintes, já não é o fim. A morte agora é apenas uma passagem desta vida terrena para a vida eterna. Porque Jesus tem sim palavras de vida eterna. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude nesta etapa final da nossa caminhada quaresmal, pedindo a Ele que nos ajude a abrir o nosso coração, abrir a nossa mente para acolher a sua palavra, para também possuirmos a vida eterna. Quem guardar a minha palavra jamais verá a morte. Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Da morte física, queridos ouvintes, nem Jesus escapou, não é verdade? Mas estamos falando aqui, não verá a morte eterna, porque a morte tornou-se uma passagem, como eu disse, desta vida para a vida eterna. Então, rezemos, continuemos firmes nesta nossa caminhada, contando sempre com a graça de Deus,
para podermos acolher esta palavra e possuirmos a vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.